meu nome é Alexandre Victor Romero, sou professor aqui do Unisalesiano de Lins, do curso de Psicologia, e estou aqui com vocês para dar início em mais um CIT 2023, onde a gente está tendo a honra hoje de receber a Ana Carolina e a Rúbia da Silva para apresentar com a gente o trabalho que elas vêm desenvolvendo e também, automaticamente, poder falar um pouquinho desse conhecimento, dessa pesquisa que elas realizaram. Antes de iniciar, já gostaria de dar as boas-vindas para as duas e vou tentar aqui brevemente fazer uma apresentação de vocês, tentando seguir ali a ordem, começando pela Ana Carolina. Então, com a gente, a Ana Carolina Frise, ela é psicóloga clínica, trabalha com psicoterapia nas modalidades online e presencial aqui na cidade de Lins, atendendo como público-alvo adolescentes, adultos e idosos, através da abordagem fenomenológica existencial. Ela também é pós-graduanda em Psicologia em Saúde e Psicopatologia Fenomenológica pelo NUCAF. Ela é bacharel em Psicologia aqui pelo Salesiano de Lins. E ela está se dedicando atualmente à temática da ansiedade, contemplando mais especificamente o público adolescente que convive aí com esse transtorno existencial. Então, em nome do Unisalesiano, em nome da coordenação, a professora Luciana, desejo as boas-vindas para você, Ana Carolina. Obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Na sequência, também temos ali como parceira de trabalho a Rúbia da Silva. Ela é graduada em psicologia aqui também pelo Salesiano de Lins. A Rúbia ela vem realizando a especialização em psicologia fenomenológica e hermenêutica pelo Instituto Dasein. Atualmente, ela trabalha como psicóloga hospitalar aqui no Hospital Santa Casa de Lins, e ela também é psicóloga clínica em consultório particular, atendendo na modalidade online e presencial, tendo como norte de atuação também a perspectiva fenomenológica existencial. Rúbia, também muito obrigado, seja bem-vindo, obrigado às duas por aceitarem o nosso convite, e tenho certeza que para quem está assistindo aqui agora, o trabalho de vocês tem muito para contribuir, seja a nível de quem está na psicologia, para quem é de uma área de fora, mas para compreender um pouco mais esse tema que é tão importante. Então, com vocês a palavra, uma ótima apresentação para nós, e podemos começar, meninas. Muito obrigada, Alexandre. E obrigada a todo mundo que está aqui também acompanhando a gente. Meu nome é Ana Carolina, como o Alexandre disse, mas vocês podem me chamar de Carol. Hoje eu e a Rúbia vamos apresentar para vocês a nossa pesquisa de TCC, que acabou se transformando em um artigo que foi publicado na UF, a Universidade Federal Fluminense. E o nome dessa pesquisa é Mulher e Violência numa Perspectiva Fenomenológica Existencial, desvelando os sentidos na narrativa de mulheres que experienciaram relacionamentos violentos. Então vamos lá. Em 2018, o Mapa da Violência contra a Mulher constatou que aqui no Brasil, 68.811 mulheres já vivenciaram algum tipo de violência. Esse número é um número muito alto, que mostra pra gente que o fenômeno da violência já está bem naturalizado, está muito banalizada a violência. Então, com a nossa pesquisa, a gente quis proporcionar uma abertura para que essa estatística, então, ganhasse uma narrativa, ganhasse um discurso mais próprio, pudesse ganhar um rosto, para que deixasse de ser só uma estatística. Sendo assim, a nossa pergunta-problema foi: quais os sentidos experienciados por mulheres que vivenciaram a violência? Mas para responder isso, a gente precisou primeiro voltar na história dessas mulheres. E lembrar primeiro que as mulheres sempre foram, em todas as épocas, marcadas por um olhar muito cristalizado. Como a própria Clarice Lispector vai nos dizer assim: o mundo havia reivindicado a sua própria realidade, e como depois de uma catástrofe, a minha civilização acabara. Eu era apenas um dado histórico. Tudo em mim fora reivindicado pelo começo dos tempos e pelo meu próprio começo. Eu passara a um primeiro plano primário. Estava no silêncio dos ventos e na era de estanho e cobre, na era primeira da vida. Na era da pré-história, a gente não vê muita diferença entre homens e mulheres, porém a gente começa a ver a mulher sendo marcada como uma mercadoria. A gente começa a ver que ela já tem essa sedimentação, como mercadoria. Também é interessante a gente trazer para vocês que nos textos mitológicos e bíblicos, os personagens Lilith, Pandora,
Eva e Maria, também acabam trazendo, né, sempre uma pré-definição já, né, independente de qual mensagem esses personagens queriam trazer, os discursos deles já estavam sempre pré-determinados a alguma coisa. Na Grécia Antiga, a mulher a gente já vê ela tida como posse, nunca sendo dela mesma, sempre de algum homem, ou do seu pai, do seu marido, do seu filho, sempre de alguém próximo a ela que seja do sexo masculino. Já na era da Idade Média, quando o cristianismo estava em ascensão, a gente já vê uma segregação entre mulheres brancas, negras e mestiças. A sexualidade era um assunto que estava permeando ali, né, na sociedade. E a sexualidade acabava por ditar qual que era o comportamento que as mulheres tinham que seguir, né, determinando ali o que era uma mulher ideal, né. E as mulheres que não cumpriam com isso, que não seguiam esse padrão de sexualidade, eram tidas como bruxas, eram tidas como demônias, né? E isso permitia com que elas pudessem ser queimadas, torturadas em praças públicas e até mortas, né? Então, são fatos que são importantes da gente lembrar da história das mulheres, para a gente responder essa pergunta. Com a Revolução Industrial, né, a gente vê uma necessidade de muita mão de obra. E aí, com isso, a mulher entra no mercado de trabalho. E aí a gente pensa que ela vai, então, ganhar mais autonomia, ganhar mais independência, né, ganhar o próprio dinheiro. Porém, aquela ideia da essência feminina, né, que ela tem que cuidar da casa, que ela tem que cuidar da família, dos filhos, que acaba trazendo, então, uma ideia de dupla jornada, né? E aí, o que isso acaba trazendo? Acaba trazendo uma mulher que passa a ser explorada. Acaba, então, trazendo uma ideia de aprisionamento a essas relações. E ao invés da gente ver uma mulher mais autônoma, mais independente, a gente vê uma mulher, então, sobrecarregada. A gente não pode deixar de citar também as lutas feministas, né? Os movimentos feministas que buscam muita igualdade e liberdade, que são, sim, coisas muito importantes, né? Porém, em relação a isso, a Guevara vai nos dizer o seguinte: o quanto a construção de sentidos pode ser fonte de opressão e de libertação ao mesmo tempo. O que isso quer dizer, né? Ao mesmo tempo que a busca de igualdade pode ser, sim, uma fonte de libertação, a gente pode estar, por ventura, a gente está universalizando uma identidade, né? Como a Feijó Protásio vai colocar, nenhuma identidade caracteriza o feminino. Ao contrário, é no próprio existir que as identidades se constituem e também podem se cristalizar. E aí, com isso, a gente acaba lembrando do conceito de ser que o Heidegger traz, né? Que, inclusive, o Heidegger foi o nosso pensador que nos guiou aqui nessa pesquisa, né? O Heidegger é um dos pensadores principais, né, da fenomenologia, que foi a nossa abordagem para a gente se orientar aqui na pesquisa. O Heidegger, ele denomina o ser como Dasein, que para ele, o ser ele é indefinível, ele não tem natureza, a gente não tem um destino para o Heidegger, né? Então é interessante a gente pensar como que isso se relaciona com a história da mulher, né? Que a mulher passa tanto por uma história tão determinada, tão definida, tão cristalizada, e o Heidegger já traz essa história, que independente de ser homem ou ser mulher, são seres indeterminados, sem natureza. E aí a gente traz também algumas literaturas, né, como a da Madame Bovary, a personagem Emma, que acaba se suicidando por conta de uma vida tão monótona, né, a mulher contemporânea aí na sua vida cotidiana. E também, no conto da Clarice Lispector, da Hora da Estrela, que ela também vai trazer essa mulher contemporânea.
quando ela nos diz assim: passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoado nimbo entre céu e inferno. Nunca pensara em eu sou eu. Acho que julgava não ter direito. Ela era um acaso. Também no conto A Fuga, no momento em que a personagem está rasgando as roupas, né, enquanto ela está ali tomando chuva, a Clarice também vai descrever o seguinte: bem, as coisas ainda existem. Há 12 anos era casada e 3 horas de liberdade restituíam-na quase inteira a si mesma. Primeira coisa a fazer era ver se as coisas ainda existiam. Então, o que essa personagem está falando para nós? Que 3 horas de liberdade para ela quase que restituíram esses 12 anos de vida cotidiana que ela passou. Né? Então, isso é muito interessante de perceber como que essa definição, né, vai afetar a vida dessas mulheres. Então, o Heidegger também vai trazer como que cada sociedade vai viver a violência de um modo muito particular, né? E também como que a privação vai ser também uma possibilidade de ser violento. Uma privação também pode ser uma forma de sofrimento. E também a gente não pode cair naquele perigo de quando aquelas definições, né, de a mulher ser sempre cair no status de vítima e o homem estar sempre no status de agressor. Como o Casanova vai nos contar aqui, né? Mulher, status de vítima e o homem de agressor. Sua identidade, por fim, não é senão uma ilusão. O resultado de um processo historicamente constituído e sedimentado de simplificação. Aqui o Casanova está nos contando, né, que essa cristalização, né, de um modelo basicamente heteronormativo, né, de uma mulher vítima e um homem agressor, também acaba sendo uma determinação, né, de um olhar cristalizado. Outras maneiras, né, de um olhar cristalizado que a gente percebe são os veículos de imprensa, né, que estão aí quase que um catálogo de violência, né, que eles reproduzem aí aquele discurso de quais são os tipos de violência, né, meio que discursando pelas pessoas, então reduzindo aquela experiência de violência. Inclusive, essa tutela, essa conduta, né, de tutela, é reproduzida, inclusive, pela psicologia tradicional, né? A Santos e Izumino, sobre isso, vai dizer o seguinte: o discurso vitimista não só limita a análise da dinâmica desse tipo de violência, como também não oferece uma alternativa para a mulher. Então, como é interessante a gente, ao invés de reduzir a experiência, a gente questionar, né? Para a gente ampliar aquela narrativa. A lei também vai vir como uma alternativa para reduzir essas experiências, né? Como uma forma de encerrar mesmo aquela narrativa. Outra coisa que a gente achou interessante de trazer é como a violência, apesar de perversa, né, também pode ser uma forma de comunicação, como Modena vai nos contar aqui. A violência não precisa de explicação, e isso não a fará menos violência. Para o autor, a violência é o outro irredutível da razão. É a recusa sempre definitiva e inapelável a toda autoridade da razão, não sua arma ou o instrumento da sua astúcia. A violência é simplesmente incompreensível. E se tratando da nossa metodologia, a gente se baseou no tipo qualitativo descritivo, e como eu comentei anteriormente, a gente se baseou na fenomenologia existencial, inspiradas principalmente no Martin Heidegger e seus interlocutores, dando prioridade a dar lugar nas narrativas dessas mulheres entrevistadas, né, sempre buscando
não generalizar suas histórias, né, para realmente capturar os sentidos daquelas falas ali presentes, né, capturar os fenômenos que estavam ali. As nossas entrevistas não foram estruturadas e as nossas perguntas foram abertas. E nós entrevistamos 3 mulheres, a Elisa, a Cássia e a Rita, que esses nomes são fictícios para preservar a identidade delas. Nós encontramos essas mulheres divulgando a nossa pesquisa na internet, em UBS, na nossa cidade, e no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, aqui de Lins. E os nossos encontros aconteceram na Clínica de Psicologia do Centro do Salesiano, seguindo os protocolos de Covid, por conta da época que essa pesquisa aconteceu. Então, começando a apresentação dos resultados, né? A gente vai começar pela história da Elis. A Elis é uma mulher que passou por um relacionamento violento que durou 4 anos. Ela conheceu esse rapaz muito repentinamente, né? Em uma noite que ela estava se divertindo, e em uma semana ela já estava morando com ele. Ela conta que quando ela já percebeu, ela já estava ali presa, sem conseguir sair. Desse relacionamento ela teve uma filha. E hoje ela já não está mais com ele. Ela está em outro relacionamento, né? Ela está casada com outros filhos. Ela conta pra gente que ela conseguiu sair desse casamento violento quando ela já estava completamente desorientada de uma violência física que ela sofreu, e os vizinhos dela chamaram, né, a ambulância, a polícia e tudo mais, e levaram ela para o hospital. E foi assim que ela se lembra fortemente de um enfermeiro que ajudou ela em todo esse processo jurídico e legal para ela sair dessa situação. E ela conta para nós que ela é eternamente grata a esse enfermeiro. E a gente vai se aprofundar agora nessa história, né? O nome que a gente deu para essa história é Eu Insistia em um Sonho Morto, Sobreviver é Melhor que Sonhar. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração, na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Quando a Elis começa a contar essa história, a gente sente um estranhamento, né? Como se ela não tivesse contando a própria história. Como ela diz aqui pra gente. Quando eu tenho que contar essa história, às vezes eu não acredito que fui eu, que eu estou contando a história de outra pessoa, porque eu consegui, de certa forma, me libertar disso tudo. A única coisa que eu não consegui foi perdoar. Porém, conforme a gente vai ali desenvolvendo essa entrevista, a Elis vai se reaproximando dessa vivência. Ela vai retomando a sua própria história. E aí, a Elis, ela tenta encontrar explicações, né? Os motivos do que levou ela a vivenciar tudo isso. Tenta encontrar porquês. Por que esse homem era assim? Por que eu fiquei presa nisso? Só que ela percebe, né, que essas explicações não vão dar conta. Não vão conseguir abarcar toda essa experiência, né? O que nos lembra muito de uma questão que é apontada pelo Heidegger, né? Que é uma marca do nosso tempo, que é a era da técnica. E a Elisa, ela vai nos dizer assim: eu não acreditava que o ser humano fosse capaz de fazer tudo o que a pessoa fez. Eu não consigo explicar se você me perguntar por que eu aceitei. Foram 4 anos. Na verdade, não precisa de um motivo. A pessoa tem aquilo dentro dela, né? O porquê eu não sei. Depois eu soube que o pai fazia a mesma coisa, o avô fazia a mesma coisa. Então, acho que era uma forma dele querer tentar ali colocar a ordem da forma dele, não sei. E no meio dessa entrevista, a Elis nos conta sobre um episódio de violência física que ela sofreu, em que ela acabou com uma cicatriz na sobrancelha, em que ela olha todas as vezes em que ela se vê no espelho.
né? E que, inclusive, toda vez que ela vê essa cicatriz, né, ela lembra de toda essa história. E aí ela vai dizer: a gente estava andando na rua, eu não lembro o que eu falei para ele. Ele estava com o chinelo na mão e ele bateu no meu rosto. Eu tenho uma cicatriz aqui na sobrancelha. Na hora, meu rosto começou a sangrar muito. Ele falou que eu tropecei, bati, não tinha como eu falar. Qualquer coisa que eu falasse, ele falava: ah, ela toma remédio para cabeça, ela não é muito certa. E aí, ao olhar, né, toda essa história, ela percebe que ela não quer deixar que isso aconteça com as filhas mulheres dela. Ela quer passar um certo aprendizado que ela teve para as filhas dela, né? Que ela não quer que as filhas passem pela mesma situação. E aí ela vai contar para gente que ela chegou num ponto em que ela não via mais outras possibilidades de sair dali, a não ser matar esse marido. Ela sabia das consequências disso, né? E ela vai dizer assim: para eu não deixar mais acontecer nem comigo, nem com as minhas filhas. Não tenho vergonha de falar sobre o que aconteceu. Mesmo porque eu consegui, sabe? Sair, né? Refazer minha vida. Foi assim que eu, na época, eu não conseguia acreditar que tinha algum caminho para eu sair daquilo. O único caminho que eu via era eu tirar a vida dele. Eu pensei isso dias, só não tive coragem. E eu tinha na minha cabeça que se eu fizesse aquilo, eu sei que eu ia ser presa, eu não ia fugir nem nada. Mas eu pensava: eu vou ser presa, eu vou cumprir a minha pena, meus filhos vão ficar com a minha mãe, vão estar bem criados. Eles vão saber o porquê. Eu vou sair e vou recomeçar a minha vida. Mas alguma força maior não deixou. Às vezes eu falo que eu admiro essas mulheres que conseguem matar o marido. Por exemplo, porque eu vejo quando eu leio a história que nem aconteceu há pouco tempo atrás. Eu me coloco no lugar dessa mulher. Eu sei por que ela chegou nesse ponto, porque eu cheguei, mas eu não tive coragem. Mas a coragem dela vem do sofrimento de querer acabar com aquela situação. Principalmente quando tem criança, quando tem filho. É a pior situação. E aí, quando a Elis vai, então, trazendo pra gente, né, essa possibilidade de, então, caso isso acontecesse, né, dela ia vir a ser presa, ela vai mostrar pra gente o quão afunilada de possibilidades ela estava, né? O quão aprisionada ela estava, porque para ela na prisão ela ia estar mais livre do que vivendo em sociedade. Então a gente percebe o quão sofrida essa existência estava, porque ela vai dizer o seguinte: livre, com certeza. Eu já tinha essa certeza absoluta. Presa, eu estaria livre. Ia libertar meus filhos daquela situação toda. Era isso que eu sabia. Que coisa, né? Mas foi esse ponto que eu cheguei. E consegui sem fazer. Da onde eu tirei a força, eu não sei. De Deus. Agora, eu passo a palavra para minha amiga Rúbia, né? Que vai dar continuidade aqui para nossa apresentação. E aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nas nossas outras entrevistas e no restinho da entrevista que foi com a Elis. Oi, pessoal, fico muito feliz de falar com todos vocês, né? Muito feliz de estar aqui com o Alexandre, que é um grande amigo, uma pessoa que me inspira muito. Agradeço a Luciana também por essa oportunidade. E nós vamos dar continuidade na história da Elis, né? Como foi muito bem retratado pela minha amiga Carol. A Elis, antes da gente finalizar essa história, a gente percebe que ela se aprisiona a essa identidade, né? E a gente pega o amparo de Heidegger, no qual ele diz que o ser não possui uma identidade, né? Então a gente está em constante fluxo, a gente não tem algo fixo na nossa vida. E ela nos fala, sim, em vários momentos, e é muito triste, né? É muito triste, você perde a sua identidade, você não sabe mais o que você está fazendo ali no mundo.
Por que eu tô aqui? Por que eu tô vivendo isso? Eu vou continuar porque não tem outro caminho, é só esse. Acho que a pior parte, quando a gente se perde, eu acho que é pior do que a agressão. Você não saber mais quem você é, o porquê de estar ali. E aí, nesse momento, a Elis, ela esbarra com um sonho morto, né? Ela se depara com esses sonhos que já não existem mais. E é o momento em que ela consegue reaver os sonhos que são possíveis para a vida dela. E para isso, a gente utilizou Belchior como uma referência, que foi inclusive um dos trechos que a gente utilizou no título da história da Elis, na qual ele fala que na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais. Então, quando ela fala que hoje eu consigo acreditar que existe um caminho melhor, sempre existe, a gente tem que ser o que a gente tem vontade de ser. Não adianta querer ser outra pessoa. Eu queria ser, sei lá, uma dona de casa, uma mãe, e eu insistia nesse sonho. Mas essa não era a realidade, porque eu penso que eu poderia ter sido mais uma que não ia estar aqui para contar. E tem muitas, né? Então, quando o Belchior fala nesse trecho da música dele, é o que a gente sentiu com a Elis, né? Ela, de fato, colocou à nossa frente essa história. Então, ela pendurou esse quadro da história dela na nossa frente e a gente conseguiu contar essa história junto com ela, né? Como uma lembrança ainda muito viva, mas de um sonho que era morto, que era o sonho dela naquele momento. E essa atmosfera, né, que a gente sentiu junto nesse encontro com a Elis, conversa muito com o trecho da Clarice no livro Em uma Aprendizagem, ou Livro dos Prazeres, no qual ela fala: uma das coisas que eu aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi a criadora da minha própria vida. E agora a gente vai conseguir retratar a história da Cássia, no qual o título dessa história é O Mundo Me Desespera, o compasso do tempo me mostra, eu me tornei tristeza. A Cássia é uma mulher de 20 e poucos anos, na qual ela se manteve uma relação violenta com o seu companheiro durante o período de 1 ano. Desse relacionamento, ela teve uma filha, que a gente vai contar mais pra frente, tá? E a gente conseguiu conversar com a Cássia depois dela vir ao nosso encontro, né? Depois do convite que nós fizemos a ela. E o que a gente percebe ali logo no início, né? A Cássia, ela se sente muito desconfortável com a nossa presença. Para ela é um esforço muito grande estar ali. Então, a atmosfera que nós desenvolvemos junto a ela foi uma atmosfera de muito medo, né? Ela estava simplesmente se sentindo muito temerosa com aquele encontro. Então, uma das frases mais marcantes de Cássia foi: me roubaram de mim mesma. Então, hoje eu paro para pensar e eu sei que não tinha amor ali. Nunca teve, nunca existiu. Era tudo, eu vivi uma mentira, eu fui enganada, é isso. Após o fato, né, após o relacionamento de Cássia, a gente percebe que o mundo dela se torna outro, né? O mundo dela se torna hostil. Então, não seria diferente a experiência que ela teve na clínica, junto com a gente. Apesar de ser uma pesquisa, a gente estava tendo um encontro clínico, né? E nesse encontro existia as tonalidades afetivas, que é dita por Heidegger, que é um modo de ser no mundo, né? Um modo das afinações, né? A forma com que aquele ser vai se mostrar para nós. E naquele momento, nada parecia confiável para Cássia. Então ela fala: até hoje eu tenho muitos bloqueios de não conseguir me abrir com qualquer pessoa que seja. Eu tenho medo de relacionamento, não consigo me envolver com mais ninguém. Eu tenho medo. Pode passar. Então a Cássia, ela desconfia do mundo. O mundo, as relações, as pessoas se tornam um grande temor a ela. Então o espaço, até o espaço do atendimento clínico, ele se torna menor,
na presença de Cássia, a gente sente esse espaço, a gente não sente esse espaço alargado, pelo contrário, um espaço reduzido na presença dela, né? E na tentativa dela evitar esse sofrimento, essa tristeza, esse medo que invade a vida dela, ela evita a própria vida. E ela fala: eu ganho em não me iludir, eu me fecho, luto sozinha. Então é uma nova forma dela habitar esse mundo reduzida, né? E ela tenta procurar explicações para esse mundo. Então ela fala: essa pessoa que eu sou hoje, eu nunca fui. Pelo contrário, eu era uma pessoa super carinhosa, sabe? Uma pessoa que eu estendia a mão para quem fosse. Nunca consegui falar para uma pessoa: sai daqui. Hoje, se alguém se aproxima, eu falo: sai daqui. Mas é medo, eu tenho medo. Às vezes eu estou num lugar e dá um desespero, eu quero ir embora, e eu quero simplesmente sair dali. Eu tenho que sair porque senão, se eu não saio, me dá uma crise, um desespero, uma palpitação no coração, parece que eu vou morrer e eu não consigo. Eu nunca fui assim. Eu nunca fui essa pessoa que eu me tornei, não. Eu não sei quem eu sou hoje. Essa pessoa que eu me tornei hoje, eu não sei. Esse momento dela se deparar, né, com esse não sei, foi um momento muito significativo no nosso encontro, porque desde o início ela procura por explicações causalistas para a violência que ela viveu, e até ela chegar em um momento dela contar um fato muito marcante, que ela solicitou para o companheiro que ela gostaria de ir na igreja com ele, e eles começaram uma discussão, né, um conflito muito intenso, até que ela resolveu ir sozinha, porém ela não estava tão sozinha assim, porque ela continuava uma conversa com ele pelo WhatsApp. E através dessa conversa, ela subia a escadaria dessa igreja, e foi quando ela acabou caindo ali de cima, depois de diversos xingamentos que ele direcionou a ela, né? Ela caiu e foi parar no hospital. E quando ela acordou, ela viu ele ali do lado, né? E ele continuou agredindo ela. E ele falava para ela o que ela tinha na cabeça, o que ela tinha feito, que ela era uma louca, que ela estava acabando com a vida dele. E teve um fato também que tinha uma senhora do lado que ela acabou dizendo para ele: moço, deixa a moça em paz, deixa ela quieta, você não está vendo que ela não está boa? E aí a gente trazendo, né, para nossa experiência com a Cássia, a gente percebe que esse desmaio que ela teve na escadaria foi um momento em que ela literalmente caiu em si mesma. Foi um momento em que o mundo da Cássia mudou e que a gente pode trazer a ideia de acontecimento apropriador, né? Que é algo que o Heidegger nos traz, e também Assis, em 2018, que ele diz que através desse acontecimento apropriador, os sentidos saltam, né, aos nossos olhos, então eles ficam mais iluminados, né, e é o momento que a Cássia também muda, revê a própria história. É um momento em que ela tenta ir restabelecer, né, agora ela é marcada por tristeza, né, o mundo, depois da violência relacionada à Cássia mudou, e novamente ela procura por explicações. Eu sei que tem algum problema comigo, sabe? Eu, por vezes, só que ao mesmo tempo, eu sei que eu sofro por saber. Toda noite antes de dormir, eu fico pensando, às vezes, no que eu fiz durante o dia. Às vezes, nossa, olha o que eu fiz, eu não sou assim. E eu, no fundo, eu sofro com isso, porque eu sei que não está normal. Eu sei que eu tô com algum problema e eu não sei o que é. Eu não consigo falar assim, ó. Eu tô assim por estar assim, porque isso é um problema. Eu não sei, é do nada que vem. Ela vivencia agora uma outra roupagem. Então, aquela menina carinhosa, ela passa a não existir mais, ela morre, e é um momento em que a Cássia se encontra com a tristeza. Ela não gosta do que ela vê, e ela procura por uma identidade fixa que dê um nome a essa história que ela está vivendo. Eu me olhava no espelho, eu nem me reconhecia mais, porque eu não sabia o que era aquilo. Eu não reconhecia aquela menina que eu olhava.
E aí chega um momento muito interessante desse encontro, que ela fala da velocidade do mundo que a gente vive. Ao mesmo tempo que ela tenta se reaver com a própria vida, as pessoas a pressionam para que ela faça isso de uma forma muito rápida. E ela fala, quero mudar no meu tempo, não quero que me pressione. Então, ela entra em uma situação que amigos e profissionais, inclusive da psicologia, pressionam ela, tutelam, a violentam. E esse cuidado, que às vezes a gente pensa que é um cuidado que dá um certo acolhimento, pelo contrário, a gente percebe cada vez mais, tal como a própria Cássia disse, é um cuidado aprisionador. Então, às vezes, a gente precisa, de fato, refletir sobre a nossa postura enquanto profissional de psicologia, porque não cabe a nós dizer para uma mulher que nós iremos tirá-la daquela situação de violência, ou que nós iremos cuidar dela para que ela não se sinta numa relação violenta. Pelo contrário, ela precisa viver essa experiência no próprio tempo dela. E isso não fomos nós que estamos dizendo, é a própria Cássia que disse. Eu tenho essa dificuldade de ir em psicólogo, psiquiatra, terapia, porque às vezes eu vou, até me sinto bem, mas de repente eu falo, não, eu não vou mais. Minha mãe fala, volta, Cássia, você precisa. Não, eu não preciso. Eu vou lá para quê? Se eu quiser, eu falo. Se eu quiser desabafar, eu desabafo com Deus. Deus me ouve do mesmo jeito. Então, do nada. E se eu falo, não adianta você tentar. Não adianta, porque parece que quanto mais você tenta, mais eu falo. Não vou, não é para mim ir. Ela está mentindo, ela está me enganando. Está vendo? Ela está insistindo. Mas porque eu vivi isso, sabe? Eu vivi essa coisa, essa sensação de sempre a pessoa pressionar. E eu vivi um relacionamento sob pressão, com a mãe, com a irmã, eu vivi isso. E ela fala também sobre esse desejo de ser diferente, só que ao mesmo tempo que ela tem esse desejo, ela tem esse medo. Então, se forçarmos ela a ser diferente, ela entra em desespero. E ela coloca um trecho que eu acho que é o ponto alto, assim, do encontro, que é quando ela diz, eu agradeço por vocês me ouvirem, e eu estou voltando à vida. Então, quando ela coloca, eu agradeço por vocês me ouvirem, eu acho que a gente, enquanto profissional, ofereceu uma dignidade à Cássia, que ela conseguiu, de fato, olhar para si mesma, sem que a gente a pressionasse para fazer essa reflexão. Então, ela foi entrando no processo dela mesma, né, com a autonomia, que no início ela achava que não tinha, né, mas essa autonomia foi dada a ela como uma responsabilidade dela mesma enquanto ser aí no mundo, né. E a Cássia, ela teve uma filha, que eu falei no início da fala, que essa filha, no processo de gestação, ela não queria, né, ela tinha uma repulsa a essa filha, só que com o passar do tempo, a menina se tornou uma forma dela reorganizar a própria história, né? E foi um grande auxílio para Cássia. E, por fim, a gente finaliza essa história falando do Manuel de Barros, em um livro sobre nada, que ele retrata brilhantemente como a psicologia, a ciência moderna, ela acaba tutelando as experiências humanas, né? E a gente, na verdade, quer remar e tenta remar contra essa maré para tornar aí os encontros mais próprios e menos reduzidos. Então ele fala, a ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar. Divinário, sabiás divino. E agora a gente vai retratar a última história, né? Que não deixa de ser menos importante. Cada uma teve a sua particularidade e a sua forma especial de existir ali para nós. E agora é a história da Rita. Ela sangrou 25 dias da sua escolha, ela sangrou uma vida,
o que eu podia fazer afinal? Eu tô viva. Nessa história, a gente coloca também um quadro, né, da Frida, que eu acho que vocês vão entender bem por que ele existe. Não vamos explicar o porquê que esse quadro está aí, mas a história por si só vai nos dizer, né? A Rita, ela viveu uma relação longa, repleta de violência, né? E antes dessa relação se tornar um casamento, ela já tinha muito temor, né? E muito medo. E ela começa a contar. Foi horrível, porque eles têm mais força que a gente. Eu falo que a gente tem que conversar, falar, não é assim. Porque jamais uma mulher vai contra um homem, nunca. O homem tem mais força que ela por ela ser mais frágil. Eu sempre falei, por que você tá fazendo isso, né? Não faz isso. Mas quando eu via, já estava lá naquela situação, tinha que ficar ali, esperando Deus tocar o coração dele, para que ele lembrasse do começo, como foi bom, quando conheceu. Mas quando estava ali naquele negócio, virava tudo, não lembrava um momento bom, só queria saber de ficar fazendo pirraça. E é assim, é horrível. A Rita, então, ela vive um descompasso muito grande com esse companheiro, né? A gente percebe que os sentidos que levaram ela a estar nesse casamento é totalmente diferente dos sentidos que o levaram a estar nessa relação. Então há um descompasso muito grande, é como se não encaixasse, né, os desejos deles. E ela fala, ele não sabia o que ele queria, não sabia, porque homem quando quer as coisas boas na vida dele, ele não faz. Ele não vai fazer isso, quebra, xinga a mulher, imagina. Então, o que a Rita começa a fazer? Ela age com um certo desdobramento nessa relação. Então, ela não quer, de certa forma, se indispor, né? Então, ela faz de tudo para evitar acordar a fúria desse companheiro, né? Evitar com que as violências acontecem. E ela teme ser responsável por acordar essa fúria, né? E ela conta uma história que ela saiu correndo e quando ela voltou estava tudo quebrado no chão. Eu ia falando devagarzinho o nome dele e fui chamando devagarzinho. Sai que eu não quero saber. Eu ficava um pouco longe. Vou falar uma verdade. Muitas vezes, se a gente for para cima deles, eles matam a gente. E Deus que me livrou dele várias vezes, porque eu fui bem corajosa. Não de chegar a atacar as coisas nele, não, mas eu fiquei quietinha, chamando o nome dele e afastava. Eu tinha medo dele, nossa, meu Deus. Se eu fosse para cima dele por qualquer coisa, jogasse qualquer coisa nele, ele tinha me matado. Eu não falava nada, eu saía. Quando a porta estava aberta e quando voltava, estava o quê? Tudo virado, o ventilador tudo virado, a cama tudo virada. A Rita, ela se agarrava fortemente à identidade de esposa, né? Então ela temia perder essa identidade, mesmo que o preço disso fosse viver essas experiências de violência. E aí a violência, ela acaba se tornando algo familiar nessa relação, como se passasse a não incomodar mais, né? E ela cita diversos exemplos de situações de violência, né, das mais formas variadas que ela vivenciou. Então, ela não podia tomar banho, não podia pôr outra roupa por causa dele, por causa da pirraça dele, porque ele desligou a luz, ele desligou a água. Eu tive que ficar conversando com ele, implorando para ele, até uma hora para ele ir lá ligar a luz. Estava escuro dentro de casa, estava tudo escuro. E eu pedia implorando até que ele falou, vou lá ligar. Era 1h da manhã. Aí ele ligou, eu fui tomar banho e é assim, mas é complicado, hein? Há uma naturalização muito grande da violência. Os vizinhos assistem à violência, os vizinhos riem da violência e ninguém fazia nada, né? As pessoas escutavam, elas assistiam, elas eram espectadoras dessa violência. E a Rita, eu acho que conta um momento mais marcante
que foi uma violência assistida, inclusive, por esses vizinhos. Esse homem abriu a porta do fundo e saiu numa loucura. Ele me pegou aqui, jogou para fora e saiu arrastando até a frente. Chegou lá, nós dois com força dali, força daqui, e me jogou no chão. Quando ele me jogou no chão, ele pisou na minha barriga. Pisou, falei, ai, tá machucando minha barriga. Ai, você tá machucando minha barriga. Eu tentando levantar e nada, e ele é forte. Eu não tenho força. Depois que ele fez isso, pisou na minha barriga, está acabado. Me entreguei e ele me deixou ali. E aí ele saiu assim. Não consegui mais sair dali. Aí na hora a polícia encostou e já foi lá para dentro. Depois desse fato, né, ela disse que sangrou 25 dias. E ela lembra que desceu o que não tinha descido, que não descia mais nada para ela, ela tinha entrado na menopausa. Ficou 25 dias. Ela lembra, um dia atrás do outro, descendo, aquela penca de sangue, descendo e descendo. Então, a Rita, nesse momento, ela sangra, né, o nada da própria existência, né? Através desse sangrar, ela depara com o vazio, com o nada do que ela é naquele momento. E é o momento também que a identidade da Rita se vai, né? Agora ela não é mais esposa e agora ela pode finalmente ocupar outros espaços, outros lugares aí existenciais. E quando ela se depara com o fim, ela também entra em contato com a própria angústia, que é uma condição, né, da nossa própria existência. A gente não tem como fugir dessa angústia. E quando ela entra em contato com esse não saber, é o momento que essa angústia aparece, né? E a gente utilizou aqui a Feijó como amparo, e ela nos fala que é justamente com esse nada que a existência se depara. É o nada que perturba a paz no espírito. Mas que efeito tem esse nada? Ele gera angústia. A angústia provém do nada, que é constitutivo das ações humanas. A Rita, depois desses 25 dias, ela reencontra esse companheiro, só que muita coisa mudou, muita coisa se reestruturou, né? E quando ela reencontra ele, ela já é outra, né? Ela não é mais a mesma Rita que ela contou no início da nossa conversa. E a gente pensou também no rito de passagem, né? Rito de passagem nada mais é de quando algo se fecha para que novas possibilidades possam se abrir. E é assim que a gente faz na clínica também, né? São possibilidades ali que se fecham constantemente a cada encontro e também se abrem. E quando a gente estava com a Rita, a gente percebeu essa mudança ali nesse encontro e nessa atmosfera. Rita também tem o desejo de contar essa história, né, de marcar essa história, de falar para todo mundo do que ela viveu. E através disso ela quer libertar as pessoas de tantas violências que ela percebe e que ela fala com tanto assim, ela está muito mexida quando ela conta a violência de outras pessoas, não só da própria violência que ela viveu. E por fim, assim, um momento muito interessante foi quando ela contou, estava chegando perto da minha casa, aí vinha aquele negócio, ai meu Deus do céu, como que eu vou entrar, como ele vai estar? Por isso que dá aquele outro negócio assim, ó, vai para lá ou vai para cá? Mas eu vou para onde se minhas coisas estão lá? E ela deu até uma risada nesse momento, né? E dava vontade de ir para outro canto. Mas aí não, eu ia. Aí entrava no banho, ficava quieta. Aí às vezes ele falava, oi, conversava normal. Graças a Deus saí dele. Deus me livre aquele homem. Eu não estava vivendo mais, né? Finalizamos as histórias, né? São histórias que mexem muito com a gente quando a gente tem que contar, porque foram encontros muito significativos que nós tivemos. Acho que é importante dizer também que nós tivemos o auxílio do nosso querido professor Aguinaldo, que hoje também é nosso colega de profissão, né? Esse trabalho foi um caso à parte, assim, que a gente desenvolveu com ele, porque a gente percebia que
já concluindo que existem muitos trabalhos sobre violência contra a mulher, mas existiam muitos trabalhos que universalizavam essas histórias, que não traziam, de fato, uma experiência viva, né, de violência, porque, como a gente colocou, a gente estava tratando das histórias da Elis, da Cássia e da Rita. Não era uma história meramente de violência. Então, a gente faz, na verdade, uma via de acesso à experiência dessa mulher, né? E a gente percebe que quando a gente olha para uma experiência de violência na clínica, a gente não pode de forma alguma se esquecer do quanto a vida ela é indeterminada, do quanto existe um fluxo constante, que muitas mulheres estão em uma experiência de violência e o fato delas não conseguirem sair não significa que não tem um sentido por trás disso, né? Sempre existe um sentido e a gente, enquanto profissional de psicologia, precisamos ter a paciência de compreender que não é o nosso tempo que as coisas vão correr, e sim o tempo da pessoa que está à nossa frente. E talvez a gente vai se frustrar com isso, mas é importante a gente se frustrar também para perceber que a história é do outro, não é a nossa história. A gente só vai compartilhar aquele momento com aquela pessoa. Então, essa pesquisa ela não se encerra, eu acho que muitas pessoas podem continuar com ela, a gente fica muito feliz de ter apresentado aquele dia para a nossa banca, deixamos uma dedicatória no final e acredito que é isso. Fico muito feliz de você estar aqui, Alexandre, nos ouvindo, que também estava no dia do trabalho, né? E a gente fica aberto para dúvidas, questionamentos, conversas. Muito obrigada. Nossas referências. Bom, meninas, muito obrigado pela apresentação de vocês. Já tinha visto a apresentação em outra oportunidade, mas tenho a honra de assistir de novo e falar que parece que a cada vez ela vai tomando um corpo mais vívido, mais brilhante, inclusive, e o quão importante é ouvir sobre tudo isso, saber que isso acontece, a gente sabe que acontece, mas não por esse viés, como você muito bem coloca na conclusão, Ruber, que é muito singular, que é muito particular e que traz essa vivência para chamar a nossa atenção. E aí eu sei que o nosso tempo já está muito curto, mas eu vou fazer algumas perguntas para vocês, que foram algumas inquietações que surgiram, vocês não precisam ter as respostas, são de cunho pessoal, mas é mais para a gente poder trocar mesmo, e aí se o pessoal, eventualmente, que estiver assistindo aqui, estiver conosco, quiser procurar vocês, eu acredito que através do nome, do e-mail, é possível até continuar esse bate-papo ali depois. Mas a primeira, assim, quando a Carol começa a falar, ela traz vários adjetivos ou várias colocações do que é o sentido da mulher, esse sentido dado pela essa questão mundana ao longo do tempo. Então a mulher foi posse, a mulher foi o evento de culpa, eu acho que isso é muito religioso, muito mitológico, muito místico por muito tempo, seja na questão da mitologia, como vocês muito bem colocam, seja na questão religiosa, parece que troca-se o discurso e a narrativa, mas a mulher ainda carrega esse peso. Depois, na Idade Média, ela é bruxa, depois ela é segregada, depois ela é inferiorizada, depois ela se torna um produto, ela se torna um objeto de desejo sexual, ela se torna dona de casa, entre tantas outras essências mundanas que vão sendo aplicadas como possibilidades ou aberturas de sentido para essas mulheres, das quais elas são forçadas a entrar nesse eixo. E aí a minha pergunta, sabendo desse movimento, sabendo que assim que as estruturas do mundo, infelizmente, imperaram, como aí a pergunta agora, como que a clínica de vocês, a clínica que vocês atuam, pode ser um instrumento de emancipação para esse sentido dado das mulheres, esse sentido que é um sentido que parece que vai sendo replicado e talvez sendo uma clausura para essas mulheres. Então, como que vocês atuando podem fazer esse sentido de emancipação ou de compreensão? Queria que vocês falassem um pouquinho. Quer começar? Bom, eu acho que não é uma tarefa fácil, né? Até porque a gente, como profissional, a gente também está inserido nessas cristalizações, né? De algum jeito. Não é porque a gente é um profissional da área, né? Que a gente enxerga diferente. Mas eu também acho que é importante a gente estar inserido até para a gente falar na mesma língua, né? Que aquela pessoa, a gente também
ter uma via de acesso ali. E eu acredito que uma possibilidade de emancipação é a gente poder questionar qual que são os sentidos dessas cristalizações dessas pessoas, né? Porque daí, às vezes, essas pessoas nem se questionam, né? Hoje em dia, muita gente não se questiona sobre as coisas. Então, eu acho que quando a gente abre isso, né? Muitas clínicas tradicionais já trazem muitas coisas prontas, né? Aquela questão de definição que a gente veio trazendo no início da apresentação. Então, quando a gente abre para o questionamento, né? Para ampliar mesmo o olhar, a gente pode ver outras coisas, pode realmente descolar dessas visões um pouco mais sedimentadas, assim. E para completar, né, a fala da Carol, eu sempre penso, quando eu atendo casos como esse, principalmente de mulheres que estão vivenciando, né? Porque uma coisa é mulheres que estão vivenciando, outra coisa são mulheres que, de fato, não estão, né? Não estão mais nessa relação. Então, elas contam a história de como era aquela relação. Eu acho que a maioria, grande número dos profissionais, eles já entram nessa história com o pensamento de essa mulher precisa sair desse lugar. E eu acho que isso causa um aprisionamento já de cara no encontro clínico, né? Porque a gente sabe que é um sofrimento, né? Mas às vezes a mulher não sabe. E às vezes a mulher nem entra em contato com esse sofrimento. Você vai passar anos com o encontro com ela e ela vai continuar naquilo. E a gente precisa, de fato, ouvir a melodia daquele encontro. Não a gente ditar a melodia, né? Ela que vai ditar. Então a gente não precisa e não pode, né? E isso é muito difícil hoje em dia, mas a gente não pode ser mais um canal de violência para essa mulher. Porque quando a Cássia fala que ela não quer ir em profissional de psicologia porque ela já foi muito pressionada, dessa forma, a psicologia se torna também mais um veículo que contribui para o mecanismo do nosso tempo, que é um tempo da pressa. Então, ela não vai para um lugar diferente, ela vai para um lugar comum. A clínica não vai trazer nenhum tipo de mobilização para ela. Vai trazer um lugar igual às experiências que ela tem, porque todo lugar que ela vai, as pessoas vão dizer a ela, saia desse relacionamento, porque esse relacionamento é péssimo, né? É muito comum a gente ouvir, todo mundo precisa de terapia, né? Todo mundo devia fazer terapia, porque, nossa, é maravilhoso, não sei o quê. Mas é bom para quem quer, né? Todo mundo que quer pode fazer terapia. Então, a gente pensar que todo mundo deveria fazer. A gente está, de novo, fazendo esse pensamento de pressionar todo mundo a fazer uma coisa que às vezes nem quer, nem faz sentido fazer. Sim, e pensar assim, hoje eu tenho muito cuidado com a relação que eu estabeleço com as pessoas que eu encontro na clínica ou no hospital, né, que é no espaço que eu trabalho também atualmente, porque a gente, não é porque somos profissionais de psicologia que temos que ter essa postura de superioridade, né, daquele que sabe tudo, daquele que é detentor do saber. Na realidade, eu sempre tomo muito cuidado de entrar com a postura de que eu não sei, porque de fato eu não sei, quem sabe é aquela pessoa, mesmo que naquele momento ela ache que eu sei, né? E tentar fazer uma clínica que considera isso, que considera essas violências, que não seja uma clínica voltada para um público específico, né? Uma clínica branca, vamos colocar assim, que também favorece essas violências das mais diversas possíveis, né? A gente tem que considerar que essas pessoas que vivenciam violência, na grande maioria das vezes, não desconsiderando o público que tem uma condição financeira mais favorável, mas muitas vezes
eles são pessoas que têm uma vulnerabilidade muito grande, que chegam na clínica e às vezes sofrem mais violência além daquelas que elas já estão vivendo no contexto social. Então são pessoas que ditam regras. Sim. Né? São pessoas que querem espaço me parece, para aparecer, né? Para ser um palco ali de teorias e afins, né? Nosso trabalho não é esse, não é essa clínica que a gente não trabalha. é abafar ainda mais, Sim, né? Não é reduzir mais esse caminho. É um trabalho diário, todos os dias, né? De ouvir os sons que as pessoas geralmente não escutam. E ouvir, né? Então, quando a Cássia, eu acho que o mais especial, assim, quando a Cássia disse obrigada por vocês me ouvirem, agradeço por vocês me escutarem, né? Quem escuta essas pessoas, né? As pessoas dizem, mas elas não escutam. Não, eu acho fantástico a colocação de vocês, inclusive vocês até anteciparam uma das perguntas que eu ia colocar, se a psicologia, de algum sentido, ela pode exercer esse lugar de poder social que acaba replicando essa violência por querer saber demais, por querer executar um poder demais. E aí vocês colocam críticas expostas e veladas no discurso de vocês, eu achei fantástico isso, mas que às vezes a psicologia assume mesmo esse lugar, que é uma psicologia de muitas vezes foi elitista, de muitas vezes foi uma psicologia de um saber branco, heteronormativo, masculino, por muitas vezes, por mais que a mulher tenha um número maior dentro da nossa profissão, e parece que a gente tem que tomar um certo cuidado para não replicar isso socialmente, para não assumir esse lugar de que sabe mais do que aqueles corpos que vivenciaram toda essa experiência e replicar um espaço que, por mais que não vai ter uma agressão física, mas é uma agressão social, é uma agressão psicológica, que novamente vai fazer com que aquela mulher se sinta pressionada. E é fantástico a facilidade com que vocês explicam isso, e meio que eu acho que para quem está assistindo a gente aqui, fica uma luz de como atender. Olha, cuidado com alguns discursos, alguns saberes que são nossos, mas que também são violentos. Nós temos uma marca da violência enquanto ciência. Então, cuidado. E é nesse sentido, eu sei, a gente vai passar um pouquinho do tempo, mas o pessoal acho que vai ficar com a gente, que eu tenho mais uma pergunta, que é assim, uma pergunta que me incomoda muito, quando eu tenho alguns discursos sociais, que também em casos clínicos já chegou até mim, eu fico pensando, como que vocês encaram o discurso social no sentido de que é sempre obrigado a buscar o perdão, e na questão das entrevistas que vocês colocaram, surgiu um pouco isso, porque parece que também é outro mecanismo de força que a pessoa se sente culpada por não perdoar, como se perdoar fosse a única saída. Então você precisa perdoar para seguir sua vida, você precisa deixar tudo isso para trás. Como que é isso para vocês, diante dessa perspectiva de trabalho, diante da abordagem que vocês atuam? É quase que colocado como uma solução, né? Para você se sentir mais aliviado, você tem que perdoar, porque além de você se libertar, você vai libertar o outro, você vai estar se libertando. Eu já ouvi muito isso. Sim. Né? Então é colocado, é mais um discurso pronto, né? Um discurso definido, né? Mais uma vez reduzindo o sentido daquela experiência que está sendo colocado ali, né? Então, quando que foi colocado que a pessoa precisa perdoar, né? Ela quer perdoar? Faz sentido o perdão em algum momento? Fez? Né? Em que momento essa pessoa pensou em perdão, sabe? Às vezes, nem passou ali na cabeça daquela pessoa o perdão, né? E aí ela tá se cobrando para perdoar. E aí vai trazendo várias outras cobranças ali dela com ela mesma, né? De que, nossa, eu preciso perdoar essa pessoa, né? E eu acho que é uma coisa que é colocada pela sociedade, pelos profissionais, por muita gente. Sim, eu acredito também que tudo que é do nosso tempo, ela tem uma sedimentação histórica. A clínica que a gente acredita é uma clínica que considera a história, né? Que Sim. considera as coisas, o tempo das coisas e o formato que as coisas tiveram. Então, tanto por isso que quando a gente vai retratar a história das mulheres, a gente começa a contar a história das coisas, como elas se formaram, para justamente a gente poder retomar e trazer à tona a história das Sim. mulheres, né?
da nossa entrevista. Uhum. E eu acho assim, sendo muito clara, que tem até um ditado, né? Que a pressa é inimiga da perfeição. Eu acho que a pressa é inimiga da clínica. Qualquer clínica que você for fazer, a pressa é inimiga. Ela às vezes, eu ouço muito, né? Quando eu converso com pessoas que estão entrando na clínica agora, elas falam, nossa, mas eu tô lá no meu primeiro atendimento e eu acho que não aconteceu nada, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não tô sendo psicólogo, né? Não tô sendo psicóloga. E aí eu sempre pergunto, né? Mas o que é não fazer nada? Porque às vezes você vai passar uma sessão toda sem dizer uma palavra, a pessoa vai dizer, mas muita coisa aconteceu ali. Muita coisa aconteceu ali. A gente precisa ter o cuidado de não ir a favor de uma clínica da pressa, né? Sim. E o perdão, ele entra em cena porque quando se trata de violência, ou das mais diversas, não só a violência contra a mulher, existe, como a Carol colocou, muito essa ideia do perdão. Como se fosse até uma detenção, né? Que a pessoa precisa cumprir ali. Só que, além do perdão, ele ter uma história, né, um contexto histórico que levou a ser considerado como perdão, eu acho que a nossa postura também é de não conspirar para que esse perdão aconteça na clínica de uma forma forçada, né? Porque às vezes aquela pessoa ela não quer aquilo, mas ela já espera que a gente vai dizer isso porque todo mundo já disse para ela perdoar. Não tem até um estranhamento, né? Sim, não tem problema nenhum se aquela pessoa quiser perdoar, né? Não vejo nada de ruim nisso. Porém, aquilo tem que ser uma busca genuína, né? Uhum. Tem que fazer sentido para ela. Não tem que ser uma coisa imposta por nós aqui, profissionais, né? E é muito difícil a gente pedir, né? Nós termos... A gente acaba tirando a dignidade da pessoa quando a gente tem essa postura de solicitar um perdão. Principalmente de alguém que viveu tantas violências, tantas feridas, né? Que condição que a gente está dando, que postura enquanto profissional de psicologia a gente está sendo quando a gente pega isso para nós. Será que a gente está oferecendo, de fato, uma escuta para essa pessoa? Um lugar vivo, uma experiência viva para ela? Ou será que a gente está reproduzindo discursos que estimulam essas violências, essas agressões, esse perdoar, né, de uma forma intensa? Reproduzindo uma tutela, né? Sim, total. A gente acha que está cuidando quando a gente está tutelando, né? Isso é muito perigoso. E uma coisa que eu acho interessante de falar também é que a fenomenologia, ela busca muito a historicidade daquela pessoa, né? Ela vai sempre, primeiro, ir explorando o que aquela pessoa passou, como é que realmente o histórico daquela experiência, para aquela experiência falar por ela mesma. Sim, a gente aproveita, não é puxando sardinha, né? As pessoas que estão assistindo aqui, nos assistindo, mas muito se fala que a fenomenologia, a gente não faz nada na clínica, né? Tem muito esse estereótipo, esse preconceito. Não, vocês não falam nada, vocês só escutam, né? Pelo contrário, a gente faz muita coisa, escutar já é muita coisa também. Sim. Tem que ser levado em consideração. Eu gosto muito de uma frase de um livro, o livro Conversa sobre Terapia, da Bilê, né? É incrível. Que ela fala assim, e você acha que é fácil escutar? Querer não falar nada, não falar da sua opinião, não falar o que você quer que a pessoa faça? Por que você não faz isso, né? Por que você não perdoa, né? Por que você não perdoa? Você só acabar com aquilo logo, né? Por que você acha isso fácil? Eu complemento o que vocês estão dizendo, inclusive até mesmo compondo o que a Rúbia falou, e você também, Ana, no começo, quando fala essa questão do sentido de perdoar, ou essa questão de tentar parar um pouco. Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente precisa no tempo atual, é desacelerar os saberes impostos. Parece que aquela postura do idiota, do Dostoiévski, é isso. É alguém que sente as experiências, mas não pergunta para ele o que ele acha, porque ele não sabe.
E o fato de não saber, às vezes, determinadas coisas é o que dá a possibilidade de abertura de novos sentidos. E a gente está num tempo tão enfadonho, tão sobrecarregado de sentido, aí talvez o Bill Churran, que é a Sociedade do Cansaço, faça uma leitura genial da nossa contemporaneidade, que a gente já não tem mais nem permissão de não saber. Não tem permissão agora só de escutar ou de deixar que a pessoa tire um pouco esses sentidos, e a gente adoece por isso. E eu acho que fiz a pergunta do perdão, porque parece que o perdão é uma certeza social, religiosa, que, de um certo modo, a psicologia abraça com uma outra leitura, e aí, de novo, tem uma crítica muito histórica para isso, porque a gente não pode assumir o lugar do padre, e ouvir confissão e falar Sim. perdoe. Não é isso, nós não somos isso. Muita gente acha que é, né? Então, e tem que tomar um certo cuidado. Mas, meninas, para finalizar, uma última pergunta, respondam de coração. Sei que eu estou exagerando nas perguntas, mas vocês me Não, convidaram. eu adoro. Pensando na psicologia que a gente atua, eu enquanto profissional, vocês também, e pensando fora um pouco da questão da clínica, mas a psicologia enquanto movimento social, como que vocês avaliam a psicologia enquanto um instrumento político? E até que ponto a psicologia ela pode, e aí eu queria saber a opinião de vocês, se filiar ou fazer alianças com movimentos como o movimento feminista ou o movimento decolonial para tentar lutar um pouco contra esse sentido. Qual é a opinião de vocês para a gente finalizar em relação a isso? Qual seria o lugar da psicologia, se ela pode assumir esse lugar político e de filiação com alguns movimentos para tentar dar mais possibilidades de existências, ou uma frase que eu gosto muito também do Deleuze é dar a possibilidade do povo por vir ainda, o povo que falta. Eu vou iniciar. Eu acho assim que a gente já pega pelo nosso código de ética. Se a gente for levar à risca o que está escrito lá, muitos discursos que existem na psicologia são discursos que vão contra a própria psicologia, que não pregam respeito, que pregam preconceito, né, dos mais diversos. Então, essa possibilidade de ter uma luta política, ética, que vai, de fato, estar no mesmo barco que a gente, né, eu acho muito válido. Eu acho que essa psicologia que eu acredito é uma psicologia política, é uma psicologia histórica, é uma psicologia que luta por essas causas de modo mais genuíno, mais singular, né? Porque a gente não pode deixar de considerar essa margem da sociedade, que é uma margem mais excluída, né? E a pergunta que fica mesmo é que psicologia que a gente está exercendo, né? Eu não posso me separar, eu, Rúbia, e eu, Rúbia, psicóloga. Eu acho que não tem essa separação. Então, a minha forma de olhar politicamente para a minha psicologia e para mim, enquanto existência, não há separação. Não há. Então, isso tudo fala de um preconceito muito grande que trazer essa maneira mais decolonial, né, mais política, mais social, não tem como, não há separabilidade. E não há separabilidade ainda mais firmemente no código de ética, se a gente for considerar ele, de fato, em tudo que está escrito ali, né? Eu gosto também bastante dessa ideia de pensar a psicologia junto com política pública, porque a psicologia tem que existir junto com a política pública, né? Então, eu gostei quando a Rúbia trouxe o código de ética, porque se você for ler ele, existem muitas coisas ali que, se você for cumprir, também tem que existir um pouco de política, né? Sim, sobre total. respeito à própria opressão, né, que a gente vem trazendo aqui. Quando você se forma em psicologia, né, o próprio juramento ali, né? Sim. Sobre É um juramento político. Sim, então, tem tudo a ver com política, né? Então, eu acho que a psicologia, ela não é só uma profissão, né? Não é só um emprego ali que você vai lá para você ganhar um dinheiro. Eu acho que é eu me transformei muito na faculdade, né? Eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas se transforma quando entra na faculdade. Mas eu me transformei muito enquanto ser humano, e a psicologia fez muito parte disso, né? Por ser psicologia,
né? Por eu estar lidando com gente, por eu estar lidando com emoções, por eu estar lidando com a sociedade, né? Causas sociais. Exatamente, né? Então, eu acredito muito nisso, nessa possibilidade da gente estar juntando as duas coisas. E ofertar uma vida, compartilhar uma vida com dignidade. Eu falo sempre dessa palavra, dignidade, porque eu acho que falta na clínica. Não só na clínica, nos espaços que a gente ocupa de voz, espaços, às vezes, que a gente ocupa enquanto pessoa que está ali orientando outras pessoas, né? Pessoas que são referência para outras pessoas. A gente precisa criar um espaço de dignidade com elas, né? Um espaço político que considere tudo isso para que a gente não se torne mais um veículo de opressão. Sim. Na psicologia e em qualquer contexto aí existente no mundo, né? Meninas, muito obrigado, assim, adorei a fala de vocês, adorei a opinião de vocês sobre tudo isso, concordo plenamente. Eu acho que a fala de que nossa psicologia não é só uma profissão e que a gente precisa ter um lugar ali de fala na sociedade, ou até mesmo uma posição que busque a dignidade humana, que é o nosso código de ética, sobretudo é isso, vai dialogar muito com o trabalho de vocês aqui, com esse lugar histórico, para a gente construir um novo lugar histórico que seja um pouco mais acessível e justo para todo mundo, e aí eu acho que a ideia de igualdade é que as diferenças possam coexistir no mesmo lugar, não é ser todo mundo igual, como os movimentos de opressão, de fascismo pregam, é muito pelo contrário, a igualdade é eu saber que existe um lugar que as diferenças possam se manifestar pelo que elas são, e que não necessariamente uma vai destruir a outra, ou que um vai ser melhor do que o outro. E eu acho que a nossa ciência, que eu puxo sardinha mesmo, ela talvez, deixa de ser ciência para assumir essa poesia da fenomenologia, para assumir esse lugar de sentido, mas também para ser uma ferramenta política e falar, olha, é possível um outro mundo, é possível um outro sentido, mas para isso a gente também precisa chegar nessas pessoas. E assim, finalizando aqui, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Rúbia. Se vocês quiserem dar uma palavra final, deixo aberto, mas em nome do Unisalesiano, em nome do CIT 2023, em nome da coordenação de psicologia, eu só tenho a agradecer porque foi um movimento e um encontro muito rico, não só para mim, mas acredito que para todo mundo que esteja assistindo. Então, um último adeus final na palavra de vocês e a gente encerra o encontro de hoje. Bom, eu queria agradecer de novo, né, pelo convite da Luciana, do Luiz Salesiano e a presença aqui do professor Alexandre. Adorei as perguntas, adorei as nossas trocas. Espero estar presente mais vezes, né? E gosto muito da nossa pesquisa. Esse trabalho foi muito gostoso de fazer, apesar de ter sido um TCC, né? Eu tenho um carinho muito grande por essa pesquisa e eu gosto muito de estar apresentando ela. E, bom, eu espero que vocês gostem da fenomenologia, né? Quem ainda não conhece. E acho que é isso. Passo para a Rúbia. Eu queria agradecer todo mundo, né? Espero que muitas pessoas tenham acesso à nossa fala. Eu tenho, assim, muita vontade sempre de conversar, de dialogar com pessoas, com estudantes, né? Eu acho que é um mundo à parte, assim, são pessoas, assim, que estão se descobrindo e a gente ainda está, né, nesse processo. Acho que a gente só vai deixar de fazer isso quando a gente, de fato, morrer. Enquanto a gente estiver vivo, tem muita coisa ainda para descobrir, redescobrir. Eu agradeço a Luciana por essa oportunidade riquíssima, né? A você, Alexandre, gostaria tanto de ter tido aula com você, porque também. Assim, eu já amei só esse momento aqui. Muito obrigada por tudo. Você é uma inspiração para nós, né? Sim. Agradeço por essa oportunidade. Qualquer coisa, gente, a gente tem esse trabalho na biblioteca do Salesiano. Eu não sei como está funcionando hoje, né? Mas vocês podem ir lá com o título e perguntar para o pessoal, vocês terão acesso a isso. Tá? Qualquer coisa a gente também está à disposição. Se precisar do nosso contato, Alexandre ou a Luciana pode passar para vocês, tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo e muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, então, muito obrigado. A gente encerra por aqui mais esse encontro e até uma próxima. Beijo a todos.